Continuando, pessoal. Na aula passada eu fiz essa pergunta, né? Qual é o roteiro para a criação de um projeto em PHP? E eu falei que o primeiro seria entender as regras de negócio. E agora, eu vou montar para você um roteiro que não é um roteiro obrigatório, não é uma regra absoluta, é apenas uma forma de organizar um projeto. Se você não tem organização para as coisas, você nunca vai conseguir fazer nada, tá? E esse roteiro a gente vai seguir à risca com mapa mental. Vou fazer o projeto todo seguindo esse roteiro para que quando eu terminar o curso você consiga fazer sozinho. Então, qual é o roteiro para a criação de um projeto? Primeira coisa que você vai fazer é pensar no banco de dados. Lembra que eu falei que o passo zero é você entender as regras? Entendendo as regras, você consegue montar o banco de dados, ou pelo menos esquematizar o banco de dados. Você precisa pensar no banco, organizar quais são as entidades, quais são os campos, vai ter relacionamento, tudo isso é fundamental. Escolher qual é o banco que você vai utilizar. Então, o banco de dados é a primeira coisa que nós vamos fazer e é a primeira coisa que você realmente tem que fazer. Só uma coisa, nada aqui é absolutamente fácil, não existe. Cada sistema, cada projeto tem sua regra, tem sua vida própria. Então, às vezes, o mesmo sistema, se você fizer para outra pessoa, tem regra diferente. Então, não existe esse negócio de copiar e colar. Por isso que você tem que entender o que você está fazendo, tá? Então, sempre que você for organizar qualquer sistema, pense no banco de dados. Pense no banco de dados. De novo, não precisa você entender todo o sistema, porque você não consegue. O sistema funciona assim. A gente faz com que a gente entende e depois a gente programa. No decorrer, a gente vai mudando coisas, vai melhorando, mas a gente precisa fazer, precisa partir de um ponto, né? Vamos lá, no nosso roteiro, o próximo passo é o layout. Olha, pessoal, o layout, na verdade, se você for desenvolver, ele pode nem estar nesse roteiro ou até ser o último. Mas no nosso roteiro, como a gente tem um roteiro e eu estou ensinando para você, nós vamos focar no layout, para que a gente possa sair tudo certinho, tá? O layout é o seguinte, se você é programador PHP, talvez não seja responsabilidade sua desenvolver o layout. O layout é responsabilidade do front-end. Mas quem está aprendendo, muitas das vezes ele tem que fazer tudo. Então pense sempre, isso agora quando você for fazer sozinho, pense no layout. Se você é como eu, uma pessoa que não entende de layout, contrate alguém para fazer ou use aquelas ferramentas como Bootstrap, Materialize, aquelas ferramentas que já têm coisas pré-prontas que não são tão difíceis e até pessoas como nós aprendemos como é que monta. Mas tenha noção de um layout mínimo para que você consiga, porque às vezes você perde, eu pelo menos, quando eu não tenho um layout bem definido, eu perco muito tempo. Como é que eu vou montar determinadas coisas? Então é importante você ter um layout. O layout ele é mais importante ainda na apresentação do seu projeto, quando você vai apresentar para o cliente. Vou te explicar uma coisa, se você está fazendo sozinho, não perca tanto tempo no layout, tá bom? Você, estou desenvolvendo sozinho, não perca tanto, não coloque nem ele como passo 2. Eu estou colocando ele aqui passo 2 dentro do nosso roteiro que a gente vai trabalhar. Por quê? E o layout que a gente vai trabalhar, que eu vou entregar para você, já está pronto. Mas se você for montar, você não precisa perder tanto tempo. Quando você está desenvolvendo um projeto, às vezes o layout não fica bem definido. Vai fazendo com o que você tem, tá? Não mas vai montando, vai montando. No final, quando você tem tudo pronto, aí você pode ter um layout melhor. Mas dentro do nosso roteiro, dentro do que eu estou apresentando aqui, o layout vai ser o segundo passo. O terceiro passo é o que eu chamo de CRUD. A maioria dos projetos, elas precisam listar, alterar, cadastrar e excluir dados, né? Só que isso é uma tarefa comum e repetitiva. E é importante que você otimize para não perder tempo. Pessoal, você não pode perder tempo com CRUD. O que é CRUD, Jair? É aquela lista, ó, vou fazer um cadastro de cliente. Eu cadastro, eu listo. Então, essas coisas, você tem que ter algo pré-pronto para você montar, para você não perder muito tempo. Tá? Eu vou, dentro do nosso roteiro, eu vou te mostrar exatamente o que é isso e você vai ver como rápido, rápido, rápido a gente vai desenvolver aqui um CRUD completo. E o último passo, que aí depois a gente vai, na hora que a gente estiver nele, a gente vai esmiuçar mais, são regras específicas, tá? Então tenha em mente as regras do seu sistema, isso facilitará bastante o desenvolvimento do seu projeto. Essas três primeiras aqui são coisas mais que a gente pode dizer passo 1, passo 2, passo 3. Aí você montou essa primeira estrutura, aí a gente vai entrar nas regras específicas. Cada sistema tem as suas regras específicas. Cada projeto que a gente vai desenvolver aqui, eu vou passar essas regras, a gente vai pensar a partir dessas regras e a gente vai montar
todo o roteiro. Se você não está acostumado com o nosso método, não se preocupe, só continue assistindo que você vai entender o que eu estou explicando e o que eu estou fazendo, tá bom? Então nós vamos seguir esse roteiro e sempre nós vamos utilizar esse roteiro no desenvolvimento de todos os projetos do Método Ágora, e é isso aí. Então na próxima aula a gente já continua.